Bom dia! Todo mundo sabe que segunda-feira tem prova, né? Dessa disciplininha. Ok. Ah, vamos lá. Primeira coisa que queria ver hoje ah, é sobre união de junta, uma operação que os conjuntistas gostam de usar. E a gente vai ver como isso corresponde no que a gente definiu mais tranquilamente como apenas a soma de dois tipos. Então, vamos ver que eu sou um conjuntista e eu quero fazer o que o rapaz que usa tipos que está fazendo. Onde, vamos lembrar qual foi o tipo A mais B. Eu vou usar letras gregas agora para tipos e maiúsculas para conjuntos latinas. Quais foram os membros do tipo de soma? Alguém? Quais são os membros desse tipo? Leftamento de azinhos e raitamentos de bezinhos. Então, uns exemplos de bichinhos que tem aqui seriam, será o RA1, desculpa, isso não é. Seria o leftamento de A1, o leftamento de sei lá, A2, estou supondo aqui que tenho A1 e A2 de tipo alfa, ou seria o raitamento de B1 e por aí vai. Ok, são exemplinhos de tipos. Agora, a melhor coisa que é inicialmente, a primeira ideia que o conjuntista teria para fazer algo parecido, juntar dois tipos, seria tentar a união. E a gente viu por que isso não funciona. Qual o problema? Na verdade, funciona, é uma coisa útil, mas não funciona para fazer a mesma coisa que o alfa mais beta faz. Qual foi a possível complicação aqui, irmãos? Sim, Francisco. Como que é? Ah, você está pensando em outra coisa? A gente descobriu esse problema, que um certo diagrama a gente não conseguiu fazer comutar, mas bem antes de chegar lá, tem um problema bem imediato aqui sobre a união B. Sim? Porque, tipo, na União B, os caras podem pertencer a dois ao mesmo tempo e no tipo não. Ou é de um tipo ou é de outro. Ok, e o que acontece se, então, a gente fala intersetam, certo? Se esses dois conjuntos intersetam, se eles não são disjuntos, e botar a união, na verdade a união não vai saber, vai ser essa coisinha aqui, e ela não vai saber se receber um carinha aqui, se esse carinha veio do A ou veio do B, certo? É, sim, vale? Também diz respeito à lei, por esse motivo, na verdade, diz respeito à lei da cardinalidade também, porque esses carinhas aqui vão entrar uma vez só, porque o conjunto não tem ideia de multiplicações. Vou abrir uma parêntese meta. Alguém tem controle para essa coisa, desligar? Aqueles celulares mágicos, ninguém tem celular mágico? Não? Oh, ok, tá. Tudo bem, vamos sofrer. É... Ok, mas eu falei umas vezes, e a gente vai perceber muito mais isso mais na frente, que podemos usar teoria dos conjuntos como fundamentos de matemática, onde seria um fundamento unitipado, naquele sentido. Falei nessa turma ou não? Falei, certo. Onde unitipados. Vou escrever em inglês, porque em inglês mantém os dois sentidos. Ah, onde toda coisa é um conjunto e estou implementando os outros tipos de coisa como se fossem conjuntos. Efetivamente, estou definindo o que significaria, sei lá, número natural. Ah, vai ser um conjunto que faz isso, isso, isso. E o que significa uma função de reais para, sei lá, reais é um conjunto que faz isso, isso. E tudo acaba sendo conjunto. E nesse caso, vou mostrar rapidinho o que o conjuntista poderia fazer aqui se ele quer implementar essa ideia. Para diferenciar da união, eu vou usar um outro símbolo aqui. Então, quero definir isso em tal forma que vai servir como essa coisa aqui, opa, desculpa, como essa coisa aqui está servindo para o tipista. A gente já sabe que essa coisa não serve, mas em vez de falar o que é o conjuntista, então não pode fazer isso, talvez ele pode. Ok? Então, a ideia aqui seria o seguinte, pegar esses dois conjuntos, cadê eles? Pegar o conjunto laranja e o conjunto azul, ok? E eu sei que não posso unir eles agora, certo? Porque se unir eles eu vou perder essa informação. Então, esqueçam o fato que eles são laranja e azul, por enquanto. Vamos dizer que eles são só bichinhos conjuntinhos cinzas.
Ok, então o processo do que eu vou querer fazer é o seguinte. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B. Ok. E a ideia é a seguinte. Vou querer pegar esses dois caras. Eu vou precisar mais cópias disso. Tá. Ok, a ideia seria essa. Quero pegar esses dois caras e fazer assim. O desafio aqui é como que eu vou fazer isso em matemática. Porque se eu conseguir fazer isso, agora eu posso unir eles, eu não vou ter, usar a união simples, eu não vou ter problema. Então, a maneira de fazer isso para a conjuntista tem uma infinidade de maneiras, mas a gente precisa achar pelo menos uma. É falar, ok, vou pintar esse cara aqui de azul, desculpa, de laranja. E eu vou pintar outro cara de azul. E consegui. Ok. Opa. Vou usar essa palavrinha aqui no rascunho. Ok, então, começamos assim. E agora que eu tenho uma cópia laranja do A e uma cópia laranja do B, é só pegar a união. Na verdade, não preciso disso. É só pegar a união. Mas eu evitei a parte difícil, porque não sabia como disjuntar. E agora falei, vou pintar um laranja. E a gente não costuma falar de tintas em matemática, mas por que não? Gostaria só falar que o A laranja é os membrinhos do A. Vou escrever primeiramente usando o set bidder. Vai ser todos os azinho. Que cor quero usar? Me ajudem a achar uma cor aqui. Laranja. Tais que o azinho vem do A. Enquanto esses carinhas aqui vão ser o B azul, então. É o. Vocês imaginam que eu vou escrever aqui? Vai ser o conjunto de todos os Bzinhos azul. Tais que o Bzinho vem do B. Agora é meio estranho o que eu estou fazendo, porque essas coisas aqui, se eu quero falar realmente de cores, deveriam ser cinza. Ok. Vamos lá. Ficaria ruim usando LE? Como é? LE, ficaria ruim. LR vai lembrar de left right. Eu poderia usar left right. Poderia usar qualquer dois objetos aqui. Basta eles ser distintos, ok? E basta eles indicar de onde vem cada um. Então aqui, de fato, vamos usar a sugestão aqui da Yasmin. Vou usar um objeto L e aqui um objeto que eu vou chamar de R. Poderia usar o 0 e o 1, poderia usar qualquer coisa, certo? Não importa. E agora, o bom é que o A laranja não é apenas que eu pintei ele laranja, às vezes pinto quando escrevo aqui umas coisas para enfatizar. De fato, eu considero que esse objeto aqui é outro que esse. Eu tenho uma coisa chamada A laranja, uma coisa A cinza. Às vezes eu faço uma coisa caligráfica para diferenciar isso, agora quero usar tinta, ok? Mas não é questão de argumentar isso, porque eu defini essa coisa para ser isso, e com certeza esse bichinho aqui não é o A, ok? É claro para todos isso? Então, todas essas coisinhas aqui eu posso ver como tags. E esse cara aqui também. Então, efetivamente, eu rotulei todos os bichinhos do A. Então, se o A, sei lá, fossem os reais, e o B fossem, sei lá, os inteiros, ok, nesse caso seriam já disjuntos. Mas se fosse o A, que eu poderia pensar aqui de tipos, os primos inteiros, e o B fossem os ímpares, tem interseção aqui, certo? Então, agora, os novos membros do A, se o A foram os, não lembro o que eu falei, primos, ok? Aqui vou ter, aqui, vamos dizer que são os primos e os pares.
Então aqui só tenho o 2 e o menos 2. Se eu pensar em inteiros assim, se eu pensar que o menos 2 merece também ser primo, por que não? Aí eu vou ter aqui, sei lá, o 3, o 5, o 7, o menos 11, sei lá, vários. E aqui vou ter 0, o 4, 42, menos 8. Então o que aconteceu aqui é que eu ganhei cópias de todos esses caras aqui, que eu vou escrever só uns deles. O 3 foi tagado com L aqui. O importante é que o 2 foi tagado com L. Aqui, enquanto aqui ele foi tagado com R. Aqui 42 tem o R também. Por aí vai. Dúvidas? A gente diria então que o laranja e o açúcar são isomorfos? Quem? O laranja e o? Sim, exato. O A e o... Ok, a ideia seria que esses deveriam ser isomorfos. Eu não tenho ainda acesso nisso, porque ainda não falei o que significa isomorfismo entre conjuntos. Mas temos começado a ter contato com essa palavra e eu aprecio que está sendo mais entendido no coração. E a ideia é que tenha uma cópia isomorfa com A, só que não é o próprio A, eu preciso que ele é rotulado de uma maneira, distinto de uma maneira, para garantir que esses dois caras aqui não têm nada em comum. Ok? E agora, como que eu vou definir o A união disjunta? O nome dessa união é união disjunta. O nome da operação. É um nome ruim. É um nome ruim, sim. Por quê? Porque às vezes a gente fala, esses conjuntos aqui são disjuntos, então vou pegar a união e talvez podemos falar a união disjunta quando eles começam já a ser disjuntos. Mas não posso permitir isso em matemática. Então, se eu falar união disjunta de dois conjuntos que já chegaram disjuntos nas minhas mãos, eu não vou simplesmente unir. Eu vou precisar fazer o mesmo processo que a operação está me mandando fazer. Vou precisar pintar laranja primeiro, pintar azul o segundo, e depois... Alguém? Unir, obrigado. Unir com união padrão, certo? Essa aqui é a uniãozinha que eu sei desde, sei lá, criança. Ok? E agora tenho acesso no que vamos lá, o tipista poderia fazer. Pode achar diversas outras maneiras. O importante é que você implementou uma certa especificação, onde considera a especificação a coisa que a gente viu lá do A mais B. E não foi só apenas os construtores do A mais B, a gente tinha certas equações, certas funçãozinhas legais e tudo mais. Então, tecnicamente, eu preciso implementar tudo isso aqui. Quais são as funçãozinhas legais que a gente tem aqui no A mais B? Jamile? Dúvida? Ok, pode falar. Um segundo, porque eu esqueci de escrever isso aqui, que você tem toda a razão. Para quem é acostumado com as coisas que a gente deveria ser acostumados, a melhor maneira de definir o A aqui seria falar, o A laranja, certo? O A laranja é apenas... Alguém pode falar para mim de uma maneira bem mais legal o que eu escrevi acima? Eu evitei essa definição para não assustar naquele momento, mas a gente não deveria assustar com isso. Tem uma maneira muito mais simples de escrever toda essa coisa aqui. Sim? Não, não. Isso seria a mesma coisa. É pior ainda, porque aqui estou aproveitando, na verdade, um set builder, que é legal. Ele não é apenas uma variável. Se fosse apenas uma variável, as duas maneiras são mesma coisa, de trabalho, de tinta e tudo mais. Mas já que aproveitei até o set builder legal, que a gente estava discutindo esses dias no Zulip, a alternativa de falar, sei lá, o X pertence ao A, se somente blá blá, isso vai acabar sendo muito mais tinta, certo? Então, o A é definido como? Yasmin, tu ia falar algo? Botou mão? Não. Para tudo. Não, peraí. Isso deveria estar aí, pero, certo? Aqui é um conjunto. Aqui, se você começar com para toda uma proposição. Como posso descrever esse conjuntinho aqui? Qual conjunto é ele? De maneira bem mais curta, bem mais tinta. Bem menos tinta, desculpa. É o produto de dois conjuntos. Qual conjunto é esse? O A e o conjunto que só tem o L.
Obrigado. O A, o A cinza. E qual conjunto seria o B? Obviamente. E. Consegui. Não sei se ganhei realmente com isso que eu fiz, mas enfim. O B vai ser o conjunto que só tem o B. O R. Cuidado novamente, o A e o B aqui estou usando cores porque estou considerando eles como símbolos diferentes e não porque estou querendo enfatizar uma coisa, certo? É outro A o laranja, outro A o cinza, é a mesma coisa sobre o B. Mas, Jamil, tua dúvida só me lembrou que esqueci de voltar para falar isso. Fala agora. Ok, o L e o R, a ideia é que são dois objetos distintos, que não me importa quais são. Nesse momento, eu estou trabalhando como o conjuntista trabalharia, então para ele tudo praticamente conjunto. Então basta ele, isso não é tão gratuito, porque basta ele precisa em algum momento garantir que com os axiomas que ele está trabalhando, o universo dele garanta pelo menos dois casos distintos. Se ele não tem dois casos distintos, essa coisa não vai funcionar. Normalmente ele vai conseguir o conjunto vazio, a gente vai ver como, e vai conseguir o conjunto que só tem o vazio. E ele vai argumentar, peraí, esses dois são distintos. Então, ele pode usar como L o vazio e como R o singleton vazio. Mas nem ele vai querer escrever essas coisas, vai começar falando, eu já garanti na minha vida antes que eu tenho dois bichinhos distintos, considere L e R dois bichinhos distintos. Ele vai tentar trabalhar em cima da especificação essa, e não de quem é o L e quem é o R. Sendo tipista, você, nesse caso, seria melhor criar um novo tipinho, que tem dois habitantes só, e falar, ok, vou chamar ele de left e right, porque de fato eu quero saber que quem chegou da esquerda e quem chegou da direita. Pergunta, eu poderia usar o A e o B como tags? O próprio conjunto A cinza e o próprio conjunto B cinza? Como L e como R? Quem acha que sim? Na nossa cabeça é isso que acontece. É o próprio A? Na minha cabeça eram dois units diferentes. Tá fazendo? Dois units diferentes. Ok, porque vocês estão pensando eles como tipos. Se fosse tipista. Não, seria melhor... Ok. É melhor, já que estamos entrando na cabeça do conjuntista, porque o tipista poderia só pegar essa coisa, certo? Nunca faria nada disso. Já está pronto, ok? Então, sim, poderia usar o próprio A e o próprio B como tags, sim? Singletons distintos. O L e o R não são singletons. Onde você viu isso? Cuidado. Você nem produzir muitos elementos a mais. Peraí, o L pode ter um bocado... Talvez o L são os reais. E talvez o R são os racionais. Concordamos que esses dois objetos são distintos? Então, posso usar os reais ou os racionais? Minha pergunta é se eu posso usar o A e o B. Como é? Exatamente, porque se o A e o B são iguais, eu não vou saber depois quem chegou da esquerda e quem chegou da direita. Faz sentido isso? Então, cuidado, isso não posso usar. Preciso usar algo que é garantidamente distinto, e em vez de procurar separar em casos se são distintos, eu vou usar ele, se não, eu vou procurar outros. Eu vou achar o 0 e o 1, a letra L e a letra R, posso falar que essas são as próprias letras, para garantir que eu consegui esse trabalhinho. Sim. Mas o Chrome gerir tipos, eu fiquei meio perdida. Como é? O Chrome gerir tipos, usamos a anotação de tipos aí, ficou meio confuso em conjuntos. Não, mas temos o cross nos conjuntos. O conjuntista tem o cross, onde a gente definiu isso, onde o A cross B é o conjuntinho de todas as duplinhas, A, B, tais que A vem do A e o Bzinho vem do B. É assim como o conjuntista escreveria isso. Ok? Estou lembrando isso só. Quais são as funções principais que tenho na soma, para ver se eu consigo atender isso também? Essas equações para computar, para garantir unicidade, mas, espera aí,
Esqueci como fazer isso. Ah, tá. Só para lembrar o que significa isso, então. Isso significa isso aqui. Vamos lá. No alfa mais beta, o que eu tenho de funções? Vamos lá, vamos discutir isso. Produtos e somas, porque estamos meio bugados com isso. Nos produtos, eu tenho essas. A gente viu certas funções de graça. Isso aconteceu nessa disciplina, tenho certeza, né? Certo? A gente viu a f cross g. Aqui posso falar f cross g? Perfeito. Mas, vamos lá. As principais funções que eu tenho aqui num produto são as projeções, que a gente pode escrever elas de out left, out right, ou de, sei lá, também de P1, P2. Esse P vem da palavra projeção. E para onde vai a primeira? Para o alfa, não, azinho, para o alfa. E a segunda? Para a beta, ok? E aí a gente viu que se eu tenho duas funções de alfa, de duas funções assim, eu posso formar aqui uma função assim. Mas a parte critical de um produto, isso era comum, não sei se alguém fez, acho que ninguém fez, é mostrar que para cada tipo gama que eu posso ter aqui, onde ele também tem uma maneira de me levar para o alfa, e também tem uma maneira de me levar para o beta, que vamos chamar elas de F, G. Eu tenho uma única maneira de ir de gama para cá. Isso não aconteceu nessa disciplina, concordamos todos? Ou não? Concordamos, ok. Agora a pergunta é se eu de fato posso definir uma função assim. E quero uma função que só usa as coisas que tenho lá, não inventar, falar, se o alfa foram naturais, se o beta foram os reais, e o gama foi, sei lá, os reais também, eu vou definir as funções. Mas é uma coisa que funciona para qualquer configuração dessas. A gente viu isso, não? Eu acho que foi na outra disciplina, não foi? Nessa. Todos tipos. F. Alguém que está nessa disciplina só que não está na outra, já viu esse diagrama aqui? Sim? Ok, tá. Então vocês deveriam me ajudar muito mais rápido a falar como que eu posso definir essa coisa aqui. Como que eu vou definir? Se for o quê? Se a entrada for do tipo alfa, vai para Como assim? A entrada é do tipo gama. Eu quero definir uma função daqui para cá. Vamos tentar definir por tipos. Vamos chamar essa função de, por enquanto, de H. Como poderia definir essa H? Ela vai de onde para onde? Alguém pode me ajudar com o nome para um parâmetro? Ok, não. C. Tá? O nome padrão para o gama, infelizmente, não é G, é o C, porque é a terceira letra do alfabeto. Mas, enfim, H de C, ok? Vamos lá. E você precisa produzir o que agora? Um parzinho. Então, você já sabe que você vai escrever assim? Qual vai ser o primeiro cara? Você precisa produzir que tipo de coisa aqui? Alfa. E aqui? Ok. Então, será que você consegue produzir um alfazinho aqui? Como? E aqui? Faz sentido? Essa funçãozinha? Ok. E agora você percebe que isso eu não precisei saber quem é o alfa, quem é o beta, quem é o gama. Não precisei saber quem é a f, quem é a g. Certo? E essa funçãozinha aqui funciona para qualquer diagrama assim. Assim que você vai me dar um diagrama sem essa parte, ok? Eu garanto uma funçãozinha legal aqui. O que significa legal nesse caso? É? Única? Mas é isso que tu falou? Única mesmo?
Ok. Única não. Por que não? Se eu tivesse aqui, vou dar um exemplo concreto. Se eu tivesse aqui, sei lá, todos os alfa e beta são naturais, tá? Natural, natural, cruz natural, natural, natural. Ok? Será que eu tenho só uma única função que vai daqui para cá? Aqui pode me dar pelo menos duas para conversar? Como é? A diagonal, ok. Qual a diagonal, para quem não conhece? O lambda x, tutup. Vou escrever n aqui para lembrar disso. N, muito bem. Ok, as duas que você falou consultam seu argumento. Poderia ser, entre aspas, pior ainda. Poderia ser 42, 84. Ok? Faz sentido? Ok. Então, com certeza não vou ter unicidade aqui. Mas, ela é a única legal. A pergunta é o que significa legal. Alguém vai responder aqui? Mãos. Ok, sim, Breno. Faz o diagrama comutar. Então, a ideia aqui é que existe única que merece o nome legal aqui, porque o nome legal aqui significa que faz o diagrama comutar. E o que significa que o diagrama comutar? Significa? Alguém? Ok, significa que essas duas coisinhas aqui comutam, ok? E o que significa a primeira? Não pode falar. A F é, muito bem. A, a F... Opa, tá muito grosso aqui. A F é igual... Não, calma aí. O outlet do H. E a outra significa... Ok? Faz sentido isso para todos? Não? Qual o problema? Quero o problema concreto. Sem concreto não vou conseguir ajudar. Então, eu usei essas cores aqui para falar que a azul corresponde nessa parte e o laranja corresponde nessa parte. Não, a parte legal, entendi. Como é? Do H. Essa composição é qual caminho aqui? É o out left do H. Então aqui está dizendo que fazer isso e depois isso é a mesma coisa de fazer isso. E aqui está dizendo que esse caminho aqui é o mesmo com esse. Escrito usando a composição, porque as composições são maneiras que a gente junta os caminhos. Só cuidado com a ordem que escrevemos. Se queria escrever na outra maneira, eu deveria usar outro símbolo que temos para a composição. Aqui, o out left do H. Se eu escrever assim, seria faça o H e depois o out left. Ok? Dúvidas? Ok, uma coisa bem parecida então acontece no produto, desculpa, na soma que temos aqui. Só que quais são as funções que temos aqui? Se a gente perceber o que está acontecendo, as setas todas mudaram de direção. Ok? Agora, em vez de sair do tipo que construí, do produto, estou entrando na soma. E isso significa que se eu tenho qualquer outro candidato aqui, qualquer outro cara, que também eu tenho como chegar nele a partir do A e chegar nele a partir do B. Coloquei aqui. Ok? O que parece que eu vou conseguir garantir aqui? Uma única seta de função de onde para onde? Descendo agora, certo? Opa. Ok. Então a ideia que seria, existe uma única seta. Antes de chegar lá,
Na verdade, não, vamos chegar lá agora. Por enquanto, vamos chamar ela de, sei lá, F e de G, novamente, outro diagrama, então não tem conflito nas setas. Vamos começar chamando ela de H. E quais são os nomes que tenho aqui? Vou usar in left, in right. Poderia usar iota 1 e iota 2, se vem a ideia de inclusão. Aqui poderia ser o leftamento de algo, o rightamento de algo e blá blá blá, ok? E a ideia é que tenha uma única que faz a coisa comutar novamente. Como vou definir isso? Com pontinhos, ou seja, usando... Opa! Alguém? Como definimos funções cujo domínio é uma soma? Mãos. Breno tem muitas mãos hoje. Breno, falei. H do leftamento. Ok, você está definindo por pattern matching. Leftamento de umazinho. Ok. Vou fazer assim para enfatizar. Isso vai ser o quê? Vai ser o F do Azinho. Qual o tipo do F do Azinho? Muito bem, deveria ser gama mesmo. E qual nome você vai escolher aqui, obviamente? Ok. Você vai fazer o quê se você receber um B tagado assim diretamente? Vai aplicar a G no valor que foi tagado com diretamente. Ok? Alguma dúvida sobre essa definição aqui? É uma definição feita por pattern matching, leftamento de algo, rightamento de algo. Então, tenho acesso nesse A e vou aplicar a F no A para criar um cara do tipo gama. Dúvidas? Sim, Jamile? Ok, muito bem. Queria ver isso. Sempre tem no sentido de o pattern matching nos ajuda realmente a fazer algo. Então, eu poderia fazer agora, já que a gente não praticou muito com a soma, como estou vendo, falar, ok, vou usar H de S. O S é para me lembrar que é uma soma, ok? E agora? Muito bem. Jamil talvez vai falar, mas isso é pattern matching também. Se for assim, não, porque essa é a maneira que eu uso. Se você lembrar como a gente definiu esse tipo, a eliminação desse tipo era o case, certo? Só que esse pattern match que estamos falando aqui é uma coisa que nos facilita quando a gente programa, escrever umas equações, em vez de escrever esse case grande que vai acabar acontecendo agora. Então aqui seria como? Quem quer falar o case? Quem está falando? Yasmin, fale. E aí? A mesma coisa, certo? O leftamento de A manda para o F de A. E se por acaso foi um rightamento de B, manda para o G de B. Isso é muito mais tranquilo para um programador ver do que para um matemático mais tradicional, assim. Dúvidas sobre o que aconteceu aqui? Toda essa coisa aqui é uma expressão, ok? Não sei como poderia enfatizar isso, mas essa coisa é apenas uma expressão. Às vezes vou fazer uma coisa assim para enfatizar, mas toda essa coisa aqui é uma expressão. Qual é o tipo dela? É gama. Não. Ok? Agora, se você prefere escrever assim ou assado, é questão de gosto, mas acho que é muito mais simples escrever, aproveitar essa conversão de fazer o pattern matching no momento das equações. A informação é a mesma, no final das contas, o que você falou aqui. Se receber um A leftado, retorna isso. Se receber um B rightado, retorna isso. E você falou aqui que se você receber uma coisa que por enquanto você não olhou para ver se é leftada ou rightada, olhe. E se por acaso é leftado A, retorna F de A. Se é rightado B, retorna o G de B. Okay? Sim. É que eu não
Qual o tipo de S? Essa é uma grande, boa pergunta e uma grande confusão, porque às vezes a gente pensa que o tipo de S é o quê? Pode ser alfa ou beta. Não, o tipo de S não pode ser alfa ou beta. Tipo de S é o tipo que fala que eu posso ser alfa ou beta, certo? Isso a gente chama de alfa mais beta. Então, o tipo do S aqui é alfa mais beta. Mesmo se o argumentinho do S, desculpa, o próprio S é leftado a, considere que o S é esse cara aqui mesmo, que é uma possibilidade, seria type error eu aplicar a F no S. Porque a F está esperando alfazinhos, azinhos, certo? Coisas tipo alfa, mas o tipo do S é alfa mais beta. Então teria um type error. É isso exatamente que acontece aqui. Eu estou pegando um valorzinho assim, mas eu estou extraindo algo que aqui dentro eu estou feliz porque o azinho tem o tipo alfa. E eu posso aplicar agora a F no azinho. E o que acontece aqui é que o Bzinho aqui dentro dessa expressão, o Bzinho é algo do tipo Vita, e por isso eu posso aplicar a G. Linguagens que não têm isso obrigam o programador a fazer uma coisa muito bizarra. E quem trabalhou aqui com coisas de ponteiros ao null, ou quando tem uma estrutura que talvez não foi iniciada, e você faz um check, você testa se é null, vou fazer essa coisa. Se não é null, você quer acesso nos componentes que essa coisa tem, mas você esqueceu o fato que você já fez o teste, porque na tua mesa ainda tem um objeto que o compilador não sabe se é nulo ou não. Você sabe disso, o compilador não sabe disso. Inclusive, pode até mudar isso. Uma coisa que é, até checar, a segunda vez que você vai checar isso, pode ser que ele acabou não sendo nulo, quando aconteceu o teste era nulo e tudo mais. Enquanto aqui, no momento que você entrou aqui, você não vai usar mais o S. Se quiser usar o S, você pode, mas se você quer aproveitar o valor do que estava escondido dentro do S, você tem acesso imediato nisso aqui. E o compilador sabe que o Azinho é um valorzinho puro de alfa, ok? Isso talvez vai fazer mais sentido pagando programação funcional também, ou andando um pouco mais nessa disciplina. Alguma dúvida aqui? O que significa aqui que o diagrama comuta? Yasmin? Que F Continua? é igual a H Muito bem. Aqui seria que a F... Opa, esse é o azul. A F é igual ao H. de quem? L. Vamos chamar ela de inleft. O bom do inleft é que tem um nome sem buracos. E quando eu gosto de usar nomes sem buracos, é melhor usar esse nome. Agora, não sei onde vou botar esse cara, porque aqui tenho toda essa coisa aqui. Na verdade, eu tenho algo correspondente para falar aqui. Qual seria a coisa correspondente aqui? Para falar sem aproveitar açúcar sintático. Uma maneira estranha para definir talvez estranha para definir o HC, seria lembrar que tipo de coisa é o HC. Não um parzinho? Então não basta eu falar qual é o leftamento dele e qual é o rightamento dele para ter o direito de falar que determinei completamente essa coisa. Se eu falar para um parzinho como ele, essa estacionalidade, certo? Como ele, o que eu posso observar, como ele responde em todas as perguntas que posso fazer para esse objetinho aqui, que eu fiz, então tenho o direito de falar que definiu H. O que escreveria agora? FC? FC. Certo? A gente vai voltar para discutir com mais profundidade produtos e somas. E agora eu sei onde que eu vou escrever a outra coisa. Não, essa coisa ficou tão grande aqui que não dá espaço. Vou arrumar. Falta mais uma equação aqui, porque eu falei que o diagrama comuta. Então seria essa, a parte esquerda. Igual a H com IR. Quem é? G? G igual a H com IR. Que no meu diagrama isso significa que esse caminho
é o mesmo com esse. E essa função, a função determinada por esse caminho é a mesma com a função determinada por esse caminho, para falar melhor. Ok? E, ok. Dúvidas? Ok, então, voltando aqui na união disjunta, agora que eu sei melhor o que acontece, o que o tipista quer aqui, quais seriam as funçãozinhas que o leftamento e o reitamento aqui? Se eu falar, olha, o tipista está usando aqui leftamento de algo, sei lá, de A, e eu preciso ter um leftamento também, que o tipo dele vai ser do meu A para o meu A mais B. E a pergunta é, qual funçãozinha é essa? Bem simples. Então, não bem simples, aparentemente. Sim, André? Ponto clear, Aham, azinho, muito bem. vírgula, Aham, L. muito bem. E poderia, para não usar o pontinho também, falar, ok, o leftamento, então, é o tuplamento assim. Ok? Estou falando, talvez para enfatizar isso, talvez seria melhor. Ok, estou implementando. Aí. E vocês imaginam como seria o reitamento também? Ok, chega de união disjunta, alguma dúvida? É um exemplo, o que eu quero mais que fique aqui é um exemplo desse trabalho de implementar coisas a partir de especificações. O cara está trabalhando lá com conjuntos, ele não quer saber nada de tipos, tudo para ele é um conjunto. Em vez de falar, não tem como fazer alfa mais beta, precisamos ver se tem alguma maneira de implementar essa ideia dentro do mundo que ele trabalha. E ele tem. Okay? E como a gente vai ver, o cara que trabalha com conjuntos e só tem conjuntos, não é nenhum outro tipo, pode implementar toda a matemática que os matemáticos se importam em geral. Todas essas coisas. Vamos fazer umas dessas para ver como funciona. Temos aqui então somas e produtos bem com diagraminhas dele. Mas agora, a coisa que deveria ser insatisfeita se a gente sair dessa página para a próxima é que a gente descobriu que em cada vez que tem uma configuração dessas, eu ganho uma função de graça essa. Por que eu estou falando que eu ganho essa? Porque eu consegui que existe uma única que faz isso. Eu vou deixar isso como homework, porque a gente não discutiu. O existe a gente discutiu, certo? O única a gente não discutiu. Pergunta é por que ela é única? Mas supondo que alguém demonstrar isso, que ela é única, o que eu gostaria de fazer se eu tenho unicidade, existência unicidade a partir de certos dados? Sim? Que para toda função, você encontrar qual função igual a essa. Não, peraí. Ok, você respondeu outra pergunta. Eu não perguntei o que significa unicidade. Eu perguntei o que significa... Esqueci o que eu perguntei. Alguém pode me lembrar? Não, não. Eu perguntei o que significa, não. Eu perguntei o que eu vou querer fazer se eu conseguir existência e unicidade. Talvez usei a palavra significa, tipo, sim. Sim? Dá um nome, certo? Porque dado esse bichinho aqui, eu garanti que tem sempre uma setinha assim. Agora, nas 30 milhões do futuro da minha vida, que eu vou ter uma configuração dessas, não quero pensar um novo nome para isso, eu preciso ter uma maneira para descrever aquela única função que faz esse diagrama comutar para qualquer configuração dessas de produto e para qualquer configuração dessa aqui de somas. Então, preciso dar nomes para essas coisas. E os nomes que vamos dar, a pergunta é quantos dados eu preciso para garantir isso? Para conseguir falar da H. No final das contas, a H consultou quais coisas? Precisou ter acesso a quais coisas? Como é? Tu falou FG, tu falou uma coisa antes delas ou não? Gama. O tipo gama e os tipos alfa-vita
são mais simplistas, porque você quer falar sobre uma função H, que ela vai de gama para alfa cross beta. Então, os tipos alfa, beta, gama que aparecem lá, são todos inferíveis a partir da coisa que você quer dar um nome para ela. Então, sobre dados mesmo, a F só consultou o F e o G, certo? Então, eu preciso de uma notação que junta apenas o F e o G, e essa seria o que a gente vai acabar escrevendo assim. Gostei do momento da função. Pronto. F e G. A ideia é que, pelo contexto, eu vou saber se eu estou falando de apenas uma tuplinha de duas funções ou se estou falando dessa construção. E o nome dessa é pairing. Também poderia, se eu quero dar um nome para ela, chamar assim. Pair ou pairing das F e G. Então, se em algum momento da minha vida eu tenho uma F que vai para cá e uma G que vai para cá, e quero falar sobre essa função, eu sei o nome dela. O nome dela vai ser F,G, o pairing das F e G. Okay? Mesma pergunta aqui. Eu vou querer dar um nome para essa. Agora, o nome que vamos dar para dessa não vai fazer muito sentido ainda para quem está só nessa disciplina, mas vamos aceitar. Ok, poderia ser até a soma, certo? O certo seria... Não. Tá. A notação que eu vou usar vai ser essa. É meio estranha porque ela pega seus argumentos um embaixo do outro. Opcionalmente, vamos fechar ela assim. E essa vai ser também chamada copairing. Ou poderia falar o casing. Seria copiar. Blá, blá, blá. Os nomes não importam tanto. O importante é que as notações, ok? Eu vou usar essa notação e essa notação aqui de boas. Percebem que essa coisa, então, vai de onde para onde? Cuidado. Yasmin? Alfa mais beta para gama. Muito bem. De alfa mais beta para gama. Isso significa que quando eu vou escrever aqui para fazer cálculos, vou falar, ok, pega FG, aplica essa no S. Isso vai ser igual a blá blá blá, uma coisa. Onde o S é um habitante do alfa mais beta. Faz sentido? Sim, André. Tem uma maneira de escrever historinha só. Sim. Sim. É comum usar coisas como essa que eu vou escrever aqui também. Muito bem, obrigado pelo lembrete. S. Todas essas coisas são nomes para isso. Ok? Dúvidas antes de continuar? Sim, Jamile. No caso desse pairing, O pairing ou copairing? Sim. Um tem a ver com produtos e outro tem a ver com somas. A outra coisa que muda é que o pairing, ele fala para ti como entrar no tipo interessante. Que nesse caso o produto. O copairing fala como você sai dessa soma. Exatamente. É literalmente o conceito dual. Isso significa que cada vez que eu vou ter um problema, por exemplo, se eu tenho um problema que eu quero definir uma função que vai de alfa cross beta para gama cross delta, onde eu posso olhar para ajuda? O Zulip, certo? Mas não é o que quis dizer. Onde posso olhar aqui para usar ajuda? Para Jamile? Sim. Qual dos dois? Qual? O diagrama da esquerda? Ok, sim, mas... Peraí, o diagrama da esquerda fala algo sobre produtos. Meu ponto é que aqui, nesse desafio que eu tenho, como que eu vou definir isso? Eu tenho dois produtos. Então, eu tenho dois diagramas. Qual dos dois me ajuda aqui? Desce ou desce? Os dois têm essa cara, ok? Porque os dois produtos, mas tem o produto aqui e o produto aqui.
qual seria outro? Seria botar aqui gama, gama, delta, delta e sei lá o que, outra letra aqui, ok? Mas, aí, paguei. Vamos lá. Se eu quero então definir uma função assim. Opa, não era isso. Estava falando sobre produto, certo? Acontece. De qual? Esquerda ou direita? Direita. Direita, por quê? Porque o diagrama ele vai dar do delta, né, para o alfa para o beta. Muito bem. Os produtos aqui, esse diagraminha e essa coisa legal que eu tenho aqui, me ajuda a falar como entrar no produto. O fato que o domínio aqui da minha função que eu quero definir é um produto, não vai oferecer nenhuma ajuda. Ok? Então posso considerar que toda essa coisa era um tipo, sei lá, epsilon, não sei quem. Ok? E agora quero entrar num produto. Então basta eu fazer o quê para entrar num produto? Pairing. Basta eu entrar em um de cada seu tipo componente. Basta eu definir essas duas, então agora tenho um trabalho mais fácil. Em vez de procurar uma função aqui, eu estou procurando uma função aqui e uma função aqui. Porque se eu tenho essas duas funções, eu sei que existe uma única que faz isso. Se eu chamar ela de f e ela de g, essa única ia ser a fg. Faz sentido? Dualmente, se eu quero definir uma função que vai de alfa mais beta para gama mais delta, o que importa aqui? Alfa mais beta. O que importa é que o alfa mais beta é uma soma. O fato é que o condomínio é uma soma não vai me ajudar em nada. Ok? Qual seria a melhor situação de todas? Então, se eu quero definir aqui funçõezinhas, o que acontece se eu quero... Pois é, se eu quero sair de uma soma e entrar num produto, tenho muita ajuda aqui. Por quê? Calma um pouquinho. O que essa coisa me permite? Fala, você quer entrar aqui? Então basta você fazer o quê? Então, você está aproveitando o produto ou a soma? Não. Se você falar, basta achar um gama, como ir para o gama, vamos lá, vai ficar grande esse diagrama. Esquecem isso. Vamos ver isso. Ok. Então, no alfa mais beta. Eu quero entrar no gama mais delta. Desculpa, no gama vezes delta, certo? Qual das duas coisas você quer aproveitar? Qual? Os dois, certo? Mas não vamos aproveitar os dois simultaneamente. Vamos devagar. Primeiro, qual dos dois aproveitar? Yasmin falou a soma. Vamos aproveitar a soma. Como aproveita a soma? Falo que para conseguir sair da soma para um cara, basta eu? Como é? Eu quero assim falar com diagramas, certo? Basta eu achar uma maneira de chegar lá a partir do A e uma maneira de chegar ele a partir do Vita, porque se eu tenho como sair do alfa para o cara que me interessa, e se eu tenho como sair do Vita para o cara que me interessa, a soma garanta que eu tenho como sair da soma para o cara que me interessa. Ok? Então, quais são as funçõezinhas simplistas que tem aqui? São quais? Não, essa aqui que eu estou falando. Muito bem. Aqui é o in left, aqui é o in right. Ok. Aproveitei já o fato que eu estou saindo de uma soma. Mas eu quero aproveitar que estou entrando nisso. Então, se eu conseguir, então, um segundo. Se eu conseguir, então, essas duas, não, essas as setas são que eu vou dar para o Cooperin para ele me levar
daqui para cá, que era o meu objetivo inicial. Certo? Meu objetivo inicial era isso. E agora falo, ok, se alguém achar uma F e uma G por acaso, aproveitando o fato que estou saindo de uma soma, eu sei qual vai ser esse cara. Vai ser o pairing, eu vou escrever assim, já que tu solicitou a forma de uma linha. Vai ser esse carinha. Ok. Mas quem é F e quem é G? Ainda tenho esse... Eu reduzi meu trabalho difícil de sair de uma soma para entrar para um produto de dois trabalhos mais fáceis, porque estão saindo de uma coisa mais simples, do alfa e uma, mas ainda preciso definir elas. E agora que chega... Olivia? A pairing daqui vai de alfa para delta e de alfa para gama. Quer dizer, o contrário, de alfa para gama. Ou seja, eu vou reduzir o trabalho agora para definir. Vamos olhar na F. O importante da F é que ela está entrando agora num produto. Então, vou falar aqui. Basta achar o quê? A pairing daqui vai de alfa para gama, com aqui vai de alfa para delta. Não. Não entendi o que tu falou. Você tem uma pairing Aham. para você conseguir sair de alfa Aham. para... Sim. Ok, agora entendi. Então, eu vou botar aqui o gama e delta para completar meu mundo de tipos que me interessa aqui. Gama e delta. E eu já tenho aqui umas simplicitas que são out left e out right. E agora, eu não gosto dessa curvatura aqui dentro. Um segundo. É melhor ficar assim. Ok, essa aqui é a F. Ainda estou me perguntando o que vai ser a F agora, certo? Essa é a G. Ok. E agora, como que eu vou definir a F? Alguém? Sim, Olívio, tu falou já. Fale de novo. Vai ser a pairing. Falei, o trabalho de definir a F agora eu vou considerar que é o meu único trabalho. Depois vou me preocupar com a G. Eu quero reduzir esse trabalho para dois trabalhos menores. Ok. Seria achar o quê? Uma função que vai de alfa para gama para delta. Não, esse é o meu trabalho. Então, esse é o meu trabalho, é achar isso. Eu quero quebrar esse em dois trabalhinhos. É a pairing de duas funções. Não. Pera. Não, o que eu estou falando é a resposta da minha próxima pergunta. Ok? Então, Simplesmente uma função que vai de alfa para gama e de alfa. exatamente. Ok, obrigado. Essa é a maneira que eu queria visualizar aqui. Então, seria uma de alfa para gama e uma de... Agora vai ser difícil desenhar isso. Vou tentar. Ok? Então, qual a ideia? Se você conseguir essa, como vou chamar ela? De U e V. U e V. E agora, se você conseguir essas, você pode falar, a F vai ser quem? Agora, A pairing aham, muito bem. E agora, o que você aproveitou aqui? Você aproveitou que a F estava entrando no produto. E, ok, mais umas cores para fazer aqui. Está acabando minhas cores. Eu quero evitar a rosa, porque vocês vão pensar que aqui você só vai ter um homework. Mas aqui todo deveria ser rosa, hein? Então, tenho a ideia que se eu tenho a delta, uma função de vida para delta, que vamos chamar ela de I. E se eu tenho o que mais? Sim, vamos lá, ver se eu consigo fazer isso de alguma maneira meio razoável. Sei lá. Ok. E ela é a J. Então, qual vai ser o G? Então, a G vai acabar sendo o pairing da... No U e V, a ordem estava certa? Tá certa. Então, seria melhor trocar o I e o J, né? Obrigado. Pairing da... vamos lá. I e J. Ok.
Como é? Muito trabalho? Ok, dá muito trabalho para desenhar, trocar cores, blá blá, mas se você visualizar isso, acredita que você tem muita ajuda, porque no início você estava vendo apenas uma coisa complicada e outra coisa complicada, você estava procurando achar como que você vai chegar aqui. E do nada chega uma pessoa, tua cabeça no caso, e enriquece todo mundo e todos os caminhos que você tem lá para conseguir esse cara aqui. E agora o que acontece? Toda coisa aqui comunda, ok? E a gente aproveitou primeiramente qual? O Soma. Por quê? Porque Yasmin escolheu a Soma. Poderia escolher, então isso é o grande homework, escolher a outra coisa primeira e ver se as duas coisas que você vai conseguir assim vão acabar sendo as mesmas. Ou seja, estamos chegando numa equação bem algébrica de programação algébrica aqui para confirmar qual foi a resposta final aqui. A resposta final foi essa, onde o F foi... Então, vamos lá. Pois é o co-pairing. Vou escrever em rosa para verificar. É o co-pairing, qual é F? O pairing da UV cooperado com o pairing do IJ. E a pergunta é para verificar, não estou falando que é, verifiquem se isso é igual com o caminho onde eu perguntei a outra Yasmin sobre isso, ela escolheu o produto. Eu acho que, inclusive, ela tinha escolhido o produto. Mas, enfim, talvez não vão fingir. Qual seria, vocês acham que seria a outra maneira de ir lá? Eu ia ter um certo pairing. Qual seria o pairing? Tá. Muito mais fácil fazer isso. Não. Isso. Ok. E vejam os diagramas para confirmar o que precisa confirmar. Para o que você precisa confirmar, você vai usar ou as equações, ou melhor ainda, as comutatividades dos diagramas que você tem. Porque todas essas coisas que estão chegando aqui, a partir dessas coisas gratuitas, não estão falando apenas para ti, tem uma coisa que a gente discutiu, está falando para ti, tem uma única coisa que faz o tal diagrama comutar. Ok? Dúvidas? Tem umas equações como essa aqui, é umas bem mais simples que essa. Essa é uma das mais legais. Essa é uma dessas que, se você ver como enunciado num exercício, você pode pensar, nossa, quem pensou nisso? Se você ver só a equação. Mas se você desenhar isso, você vai chegar nessa equação. Então não é tão genial, nem tão assim, do nada que chega lá. É só você entender, porque se você ver só isso e isso, e chegar numa coisa dessas, você pode acabar achando meio estranho. Sim, dúvidas? Não, então continuamos. Muito bem. Quero continuar nessa ideia de ajudar o programador a programar. Porque, não sei se vocês perceberam, mas tudo isso aqui é a ajuda do programador a programar. O programador sempre, o objetivo é sair de um tipo e chegar num tipo. O teu objetivo é sempre definir essa seta que é o teu programa. Ok? Aqui uma maneira que facilitou, porque em vez de fazer isso, você pode aproveitar programinhas menores, mais simples, compor eles de uma certa maneira para chegar onde você quer. A maneira mais simples de fazer isso é literalmente compor quando você quer sair de um tipo alfa para um tipo ômega. E essa distância toda aqui é para indicar que deve ser difícil você conseguir definir a função que você quer definir. Então, o objetivo é definir essa função. Talvez você consiga quebrar esse caminho em mais simples. Eu falar, peraí, se eu tivesse uma maneira de ir de alfa para beta, agora talvez é mais fácil continuar de beta para ômega. E se eu conseguir isso, eu sei qual vai ser a função que eu estava procurando. Vai ser essa coisa composta com essa, vai ser o fogo. Mas agora que talvez essa distância aqui continua sendo grande, você pode falar, então, peraí um segundo, porque talvez eu consigo inserir, assim, enfiar um outro tipo aqui entre esses dois, então forma que agora meus intermediários de trabalho vão ser mais simples ainda. E por aí vai. Em algum momento você vai acabar com letras de alfabeto ou você vai cansar. E o ponto é, para programar bem, é uma maneira elegante, que te ajuda e ajuda a outras pessoas também a entender o que você está fazendo. Qual seria o critério? Onde que eu vou quebrar?
porque aqui tenho duas coisas, duas escolhas, entre aspas, que posso fazer. Eu estou escolhendo quais são os intermediários tipos, que podem talvez ter nada a ver com alfa e ômega, podem ser novos tipos, ou pode ser novamente o alfa, pode ser tipos bem complicados, não sei. Uma escolha, então, é quais vão ser as paradas que vai fazer aqui o meu busão até chegar no meu destino. E outra é quais são as linhas, quais as linhas de busão que eu vou pegar aqui, porque pode ter aqui vários. Ok? Exceto no processo de definir essa aqui, a parte mais interessante e mais, como falar, assim, intelectual, elegante, divertida, todas essas coisas, é decidir onde vou parar e decidir quais são os nomes, ok? Preciso escrever isso. Nomes. Que eu vou ter aqui. Eu vou saber que eu estou fazendo um trabalho bom se eu vou acabar quebrando essa coisa difícil em coisas mais simples, que têm nomes legais, e isso significa que são trabalhinhos que têm um sentido próprio em si. De tal forma, eu vou acabar criando uma coisa muito modularizada, existe essa palavra, né? Modularizável também, sim. Porque daqui a pouco, onde eu vou querer chegar de alfa para ômega linha, talvez vou perceber que, olha, se eu tivesse uma coisa, sei lá, de gama, se eu chegar no gama, eu tenho uma maneira de chegar no ômega linha, então eu vou aproveitar o quê? Talvez vou aproveitar essas duas também. E para cada composição que tenho aqui, tenho essa, eu vou pensar, será que eu tenho um nome para essa composição legal também? Será que eu tenho um nome para essa composição também? Ok? Se eu não achar um nome legal, mas mesmo assim é uma coisa útil, eu vou usar essa coisa sem um nome legal, mas eu vou voltar para casa e não vou dormir até achar um nome legal para essa coisa, tá? Faz sentido isso que estou falando mais ou menos de forma geral? Ok. Vou querer dar um exemplo concreto que talvez vai fazer mais sentido depois no meu exemplo concreto. Onde, sei lá, vamos ver, alguém aqui definiu uma função f de n. Vamos começar com uma coisa simples. Definiu a f assim. N mais 1 quadrado. Ou 2 vezes, vamos complicar um pouquinho. 2 vezes n mais 1. Tem alguma ambiguidade aqui entre o vezes e o mais? Não tem, porque a gente concordou. Sociedade, precedência sintática entre esses dois. Então, as parênteses simplistas são aqui. Ok. Qual é o tipo da f? Vou pegar de... Vou definir nos reais, então vou usar aqui x. Não, nos naturais será bom. N, ok. Então, ela vai de onde para onde? Muito bem. Ela vai de nat para nat. Mas eu quero considerar que ela vai de nat para nat de uma maneira longa. Ok? E agora a pergunta é se eu posso quebrar isso de uma maneira que descreve melhor o que está acontecendo sem sujar minhas mãos com pontinhos. Os pontinhos são esses aqui. Pontinhos. Pontos. Por que chamamos esses de pontos? Porque se você visualizar essa função assim, que vai de n para n, você visualiza esses membros como pontos. Então, quando a gente fala de pontos, estou referindo aos habitantes do meu domínio, que são esses caras aqui. Ok? E por que eu estou falando que essa função foi definida com pontos? Porque ela falou, olha, se você me dar um ponto n aqui dentro, você me deu n aqui, esse pontinho, eu vou falar para ti onde você vai associar, eu vou usar esse pontinho que você me deu em algum momento, uma ou mais vezes na minha expressão. Ok? Quero, assim, divulgar uma maneira de conseguir definir funções sem sujar minhas mãos, sem mergulhar no mundo dos pontinhos, sem olhar aqui dentro o que acontece, ficando no nível afastado, onde eu só encontro mapas como esse aqui. Então, aqui só vou encontrar tipos ou conjuntos, se eu estou falando com conjuntistas,
como esse aqui. Então, eu quero sair do N, quero chegar no N, ok? E quero descrever isso apenas como uma certa composição de funções, sem falar quais, sem usar pontos. Agora, para conseguir isso, eu preciso saber quais funções eu já tenho. E se eu definir uma função na minha vez passada, sujando minhas mãos com pontos, eu ainda tenho acesso a essa função. Então, posso invocar essa função para definir novas funções, mantendo minhas mãos limpas agora, porque eu fiz o trabalho sujo aquela vez que eu defini essa função. Ok? Então, também, não basta, porque esse exercício é bastante legal e popular, não basta eu falar, vou definir uma função, vou quebrar uma função assim, vou inserir aqui um n aqui, e sei lá, se eu tenho uma função g, agora eu vou pegar a id e da g. Isso é bastante inútil, certo? É como se eu falar, eu vou descrever o número 3 de uma maneira mais simples, vai ser 3 mais 0, ok? Então, a ideia é descrever o que essa função está fazendo a partir de passinhos interessantes. E nunca vai ser um passinho interessante o id. É interessante que temos a identidade que satisfaz essas coisas, mas não faz sentido você falar, vou te falar para ti como sair daqui e entrar aqui. Primeiramente, fique em paz. E depois, siga a G. Ninguém vai apreciar isso como menos trabalho. Você poderia só pegar a G. Certo? Ok. Então, precisamos fazer isso de uma maneira mais útil, certo? Onde cada passinho faz algo e esse algo é reutilizável, tem um nome bom, ilumina um pouco a situação, sei lá o que. Alguém tem uma ideia de como poderia andar aqui? Primeiramente, quem não viu isso ainda. Então, a ideia é sair do N, entrar no N, em tal forma que se você sair do Nzinho, de fato, você vai acabar com esse 2N mais 1 quadrado. Ok? Então, você quer imitar o que o cara fez na F, sem sujar as duas mãos. E quem não viu isso antes, é uma maneira legal para fazer. Ideia. Talvez você pode falar, ok, isso é muito comum quando você quer resolver esse tipo de coisa, com essa maneira que estou falando. Falar, será que tem algum primeiro passo que parece que está progredindo? Ou será que, como caminho contrário, será que eu estivesse aqui, bastaria só fazer isso e acabou? Okay? Sim, sim. O primeiro N que você falou foi o Nzinho ou esse cara aqui? Eu quero definir a mesma função em outra maneira. Ok? Então, a função já foi definida. Quero achar outra maneira de escrever a mesma função. E uma maneira que não vai necessitar eu falar Nzinho nunca. Certo? Porque essa coisa eu quero evitar aqui. Porque se eu falar de Nzinho, eu preciso olhar nesses pontos. E pode ser uma complicação muito grande. Talvez não ilumina muito a situação do que está acontecendo lá. Não vou ganhar funçãozinhas gratuitas modularizáveis para o futuro da minha vida. E tudo isso. Tem uma ideia? Ou dúvida? Ideia? Ok? Fale. É sobre o primeiro passo aqui ou o penúltimo passo? No caso, seria o último passo, seria a penúltima parada? Ou a primeira parada? Para mim, os dois seriam a mesma coisa, que é o quadrado. Não. Se você começar assim... Não. Então, se você pensar no quadrado, você fala, peraí, teria uma maneira legal aqui, a partir do... Se eu chegar... Onde você chegaria aqui? Qual conjunto seria? Alguém me chamou com maneira de dúvida? Não? Ok. Qual funçãozinha seria essa aqui, a última? Vamos chamar ela de square? Já falei um nome legal para ela. Ok, square. Ok, ela leva para o quadrado. Ok. Ok, alguém está pegando o jeito aqui? Será que se eu tivesse uma double... Ok, cheguei no N. Agora, o que vai acontecer aqui? Sucessor da vida. E agora consegui sair do N para F. A ideia então é qual? Que esse carinha aqui, se você já definiu a F lá,
Estou falando que essa coisinha comuta. O que significa comuta? É que a F é igual com essa composição aqui. Então, a F poderia definir, se eu não tivesse a definição da F certa, eu poderia falar, olha, a F é o square do sucessor do W, do sucessor do dobramento, sei lá, que é do W. De dobrar, sim. O quadrar. Se eu falar assim, me parece que estou dando ordens, então gostaria de escrever na outra ordem. Seria dobrar, escrever assim, dobrar, e depois quadrar, desculpa, Não, depois suceder, sei lá, sucessorar, e depois quadrar, certo? Enquanto aqui estou falando é o square, a maneira que você vai visualizar é imposta no sentido de vai te ajudar a pensar em coisas diferentes. Essa, no final das contas, como é? O quadrado do sucessor do dobro. O quadrado, fala de novo? Do sucessor do dobro. O quadrado do sucessor do dobro, sim, exatamente. Então, por exemplo, se eu visualizar assim, imediatamente, sem ler nada mais aqui, eu já sei que essa função produz quadrados perfeitos, como são chamados. Faz sentido isso? Enquanto se eu ler nessa maneira, primeiramente faz o double, depois blá blá, nesse caso não vai me dar uma informação assim, talvez tão útil. Se eu sei que é o square de algo, talvez nunca vou precisar saber do algo, porque talvez eu vou querer só mexer com funções que criam quadrados perfeitos, então já sei que essa é uma coisa dessas. Faz sentido? Mas, no final das contas, é a mesma função, eu poderia escrever assim, double, vou escrever assim, o de double, de suc, de square. Agora terminei? Depende. Se eu já tenho a square, se eu já tenho a double, eu terminei. Por quê? Porque eu já tenho a suc, ok? A suc não vou duvidar. Deve ser um, eu sei a sucessor. Mas talvez essa e essa eu não tenho. Sim, já me dúvida? Ok, mais para cima? Literalmente? Ah, ok. Não quero falar que é só economizar, porque acontece uma coisa bem maior aqui. Não é apenas que eu escrevi menos, talvez nem escrevi menos. Se você ver a tinta que eu gastei aqui e a tinta que gastei aqui, a tinta foi maior aqui. Então é outra questão. Eu iluminei mais a situação do que está acontecendo, além de ganhar essas possíveis reutilizáveis coisas que talvez eu não tinha, ou talvez se eu tinha, eu aproveitei. Eu estou entendendo mais o que está acontecendo. E se eu ver a situação dos meus tipos, dos meus programas e todas essas bibliotecas que tem e tudo mais, numa maneira, num diagrama assim, vai me ajudar muito a definir essas funções e vão acabar sendo muito mais sucintas normalmente, mas não seria só questão de sucinta. Tipo, essa literalmente, se você contar os caracteres, é menos sucinta que isso. Mas não sei se já posso alegar isso sobre a maturidade barra experiência de vocês nesse momento, mas essa talvez seja a primeira vez que a gente está vendo uma coisa como essas e a gente viu milhões de vezes isso, então talvez isso é mais entendível. Mas se eu começar a esconder um pouco mais essa fórmula, vai acabar sendo meio difícil entender o que está acontecendo, enquanto se eu conseguir escrever como essa funçãozinhas, vai acabar sendo mais legal. E relevante a isso é essa parte que eu falei quando eu estava aqui. Além de dar nomes para esses, depois de você fazer tudo isso e usar esses tijolinhos, vamos dizer assim, para criar a tua função, faz sentido se perguntar se tem nomes interessantes sobre essa intermediária composição ou sobre essa composição, certo? Porque cada nome legal que você está vendo vai cortar o caminho legal, o tamanho desse caminho que você vai escrever lá. Então, se você descobrir ideias e conceitos interessantes lá no teu programa, esses vão acabar te ajudando demais para pensar em novas resoluções e novos programas. Não quero falar que é só questão de tinta. No mesmo sentido que às vezes a gente fala que foi reduzido, o trabalho mental foi reduzido. Talvez a tinta não. Muitas vezes a tinta vai acabar sendo reduzida. Se você se acostumar com esse estilo de programação, que é chamado por piada em inglês pointless, que significa sem sentido, mas o trocadilho é obviamente que o point também é ponto. Pointless significa sem pontos. Nome sem ser engraçado é o point free, que não tem pontos no sentido que eu falei. E também tem esse nome tacit programming, tácito.
Vale a pena dar uma procurada. Vou dar também um link para um artiguinho lá do Wikipedia sobre esse programa para ver mais exemplos como ficam os programas aproveitando. Sim, André? Dá no mesmo fazer isso com uma função lambda? Ok, não exatamente, porque se você falar lambda, você vai usar pontinhos. Então, como você seria o lambda dos... Vamos dizer que eu não tenho square. Vai escrever o quê? Lambda, sei lá, OAW. E escrever lambda n ponto 2n, certo? Então, eu acabei usando pontinhos. Não tenho direito de falar que eu evitei isso. Mas, não seria ruim. Se em algum momento, todas essas você usou coisas novas e por algum momento você chegou num ponto onde você não consegue pensar num nome legal, use um lambda nessa setinha só e continua. Tipo, não precisa ficar extremo, certo? Agora, eu quero ficar um pouco extremo para falar, vamos fingir que não tenho a double, ok? Como poderia definir ela agora? Quero fazer isso aqui para mostrar essa ideia de, ok, conseguir um caminho de 3 paradas, certo? 3 passos. Mas o primeiro passo e o segundo passo parecem mais quebráveis. Como poderia definir esses caras aqui? O SUC não vou duvidar que é uma coisa que é bem, assim, deveria ser bem primitiva, inclusive os construtores dos naturais. Então, não vou pensar como que vou quebrar essa em intermediárias. O SUC eu tenho, no momento que eu ganhei os NATs, eu ganhei os 0 SUC juntos, certo? Então, o SUC não me atrapalha. Mas talvez, sei lá, o double eu não tenho. Alguma ideia de como poderia quebrar, então? Vamos lá. Seria, então... Agora, meu desafio é conseguir o W. Não sei se você... Eu vou escrever assim. Para manter o resto da imagem. Na verdade, não. Não faz sentido fazer isso. Um segundo. Um segundo. Agora, meu objetivo é definir o W. Esse deve ser o W e eu quero outras coisinhas. Tinha uma mão. Era Jamile? Não. Era Felipe? Tinha uma mão por aí. Eu estou vendo mãos. Oye. Quero quebrar essa parte do caminho. E não sei o que aconteceu aqui. Foi o Francisco que chutou aqui a cadeira. Não, Fabrício, desculpa. Confundi o nome. Ok, acabou a aula. Vamos ver. Segundo, vou tentar. A coisa mais clássica da computação. Pode ser que seja lá. Tenta tirar e colocar lá no CPU, não? Ah, não, deu certo agora. Ok, tá, não sei porque deu certo, mas deu. Vamos lá. Então, meu objetivo, Débora, era quebrar essa coisa intermediária. Porque talvez alguém vai falar quem é a W. Eu conheço o sucessor, mas quem é a W? Eu poderia falar a W, definir a W com pontos. Certo? W de, sei lá, N igual 2 vezes N, ou N mais N, sei lá, ok? Mas quero fazer isso de uma maneira sem pontos. Felipe, Pode usar várias fale para mim se você vai fazer um passo primeiro ou penúltimo. Não, mas primeiro eu um. Eu sei que é o primeiro ou o último. O primeiro ou o último, porque tudo é nada aqui. O primeiro, ok. Então, saindo do W, você vai fazer o quê? Você vai para onde? Qual seria o tipo aqui? Not. Ok, continua. Qual seria? O sucessor? Ok, então você saiu do N. Do Nzinho, por enquanto tu está no N mais um. E agora? A ideia seria fazer isso. Como você vai fazer isso? Cuidado, porque mesmo que a gente teria acesso a interações e funções, você não poderia falar o sucessor N vezes, porque esse N é um pontinho, certo? Então essa ideia aqui não vai funcionar assim. Outra ideia. Pode ser do próprio Felipe também. Ninguém tem uma ideia? Como você pode descrever o processo de dublar algo? Assim, com instruções, vamos dizer assim. Não instruções, são construções, André? Uma função de soma
Quero saber se vai ser primeiro ou segundo. É o primeiro ou último caminho que você vai descrever. Você vai descrever aqui ou você vai falar aqui? Você tinha uma ideia, não tinha? Então ela estava saindo ou entrando aqui? Tá saindo. Saindo, ok. Então falei, qual seria, para onde que você vai aqui? N para N para N. Para N, cruzene para N. É, que seria uma soma. Uma soma? E ele vai ser. Não, um segundo. Então, não existem várias somas. Existe só uma operação chamada soma, certo? Eu vou fingir que você parou de falar um certo segundo. Tá bom. Então, E vou fingir que você parou aqui. N cruz N. Ok? E a ideia seria qual? Alguém tem uma ideia? Yasmin? No segundo aqui? Alguém tem uma ideia aqui? Muito bem. Uma função que Bruno gosta dela, e isso é muito bom. Eu vou denotar assim por delta por enquanto, ou diag, ok? Mas ele está devendo falar para nós que não sabemos dessa, qual é essa. E ele, então, essa ele vai definir com pontinhos. Diag é qual? Diag de nzinho. Muito bem. E agora que você chegou de um nzinho para uma nzinho junto com uma cópia dele, como que você vai chegar aqui? Somar os dois. Eu tenho a soma, certo? Então, o double, nesse sentido, é descrito como: primeiramente, cria uma cópia do próprio nzinho e depois soma os dois bichinhos que você tem. Okay? Faz sentido isso? Bem, a mesma coisa a gente poderia fazer para a square. E a pergunta seria: será que eu consigo adiar também? Em algum momento a gente faz sentido nos perguntar quantas e quais funçãozinhas eu vou considerar como primitivas, que não preciso mais justificar, e quando se vou perder pouco som na minha vida para ver se como consigo definir elas em pontos, ok? Mas no final das contas agora esse diagraminha aqui acabou sendo um pouco mais complicado. Então seria o quê? Seria do n, você vai para o n cruz n, você volta para o n, aqui seria a soma, aqui seria a diagonal, aqui seria o sucessor. E agora talvez o square seria o quê? E depois multiplicar. E agora você está na situação que está falando. Vamos ver que você pensou nessa coisa. Você precisa se preocupar para dar nomes legais, porque aqui é escondida uma oportunidade de dar um nome bem legal. Diagonalizar, ou seja, clonar, e depois multiplicar, tem um nome legal para dar aqui, que seria exatamente o square. E aqui tem também um nome legal para dar, que seria o double. Certo? Então, quando você termina esse tipo de coisas, faz sempre sentido ver, definir e intermediar as coisas, porque em vez da tua f ser isso, a diagonalização, não, desculpa, seria o square, não, a multiplicação da diagonalização do sucessor, da soma, da diagonalização, você vai falar, peraí, essa coisa aqui, na verdade tem um nome legal, esse é square. Eu não vou querer, então, definir uma coisa assim tão longa se eu tenho nomes legais para as coisas intermediárias que aparecem. Dúvidas? Ok. Tem tempo para mais umas construções de funções que eu quero ver. Aquelas funções de graça, como a gente fala, que essa ideia sempre é, quando você tem certas coisas, elas garantam mais coisas. A gente já viu muitas construções agora mesmo que não tinha esse nome, o quadro aqui. Grandíssimas construções foram essas duas, ok? Gratuitas. Gratuitas, não gratuitas, tá? Você precisa pagar uma F e uma G,
mas você ganha isso, ok? Você precisa pagar uma F e uma G, você ganha isso. Não é gratuita, mas é promoção bem grande. Isso é em conjuntos ou em funções? Tanto faz. Certo? Se você pensar em conjuntos, cuidado, aqui você precisa pegar essa coisa, não seria união. Aqui seria o produto mesmo, de conjuntos. Melhor pensar em tipos que facilitam a vida e só fazer umas comparações com conjuntistas, assim, para entender o mundo deles. Então, aqui eu vou considerar que eu tenho, o que eu tenho mesmo, tenho uma operação binária, que eu vou denotar assim. E podemos generalizar isso, eu vou perguntar para vocês generalizar isso. De A cross A para A. E eu tenho duas funções que entram no A. São de algum domínio, sei lá, D, e entram para o A. E a pergunta é, como que poderia definir uma funçãozinha que aproveita a operação binária que tenho no A? Tem uma maneira bem óbvia para fazer isso. Podem pensar que a operação é a soma dos reais. Eu tenho duas funções que entram nos reais. Não necessariamente dos reais para os reais, mas entram nos reais. Quero definir uma função que eu vou acabar denotando assim e chamando a pointwise operação dos FG. E a pergunta é como que eu vou definir essa. Ela sai de onde? Qual será o nome de parâmetro aqui? Não, ela sai do D. Dzinho. Ok? Ela vai do D para o A. Ok? E se eu pegar isso, qual é o valor do A que eu posso produzir? Posso produzir vários. Mas, obviamente, eu não quero produzir o F de A. Isso seria bem injusto. Bem trollagem. Ok? Funciona, compila e tudo mais. Mas não. Qual seria a coisa que eu quero produzir aqui? Breno? O F de A asteriscado com G de A. G, ok, não tem nada aqui, obrigado. Culpa de Felipe. D. Então, cada vez que eu tenho duas funções que entram em um conjunto onde já tem uma definição binária definida, eu posso emprestar essa operação binária para falar que estou operando entre funções que entram nesse conjunto. E agora ganhei como somar, multiplicar, sei lá que foi essa operação, não apenas membrinhos do conjuntinho A, mas se escrever, pega o, sei lá, escrever F vezes G do 3. Não, esse exemplo não vai ser bom. Não sei, alguma dúvida sobre o que está acontecendo aqui? Ou ficou claro já? Esse asterisco é o que? O asterisco aqui no início é uma operação binária num conjunto A. Pensa teu favorito conjunto numérico. Naturais. Tua favorita operação binária? Soma. Perfeito. Então, se eu tenho duas funções naturais, por exemplo, poderia ter a length, que ela entra nos naturais, ela vai sei lá, listas de alfa, ela vai para naturais. E se tenho mais uma, que é a square, que também entra em naturais. Eu estou falando que posso emprestar vamos trocar de tua favorita, tu falou soma. Vamos fingir que é multiplicação, por favor. Ok. Então, vou pegar essa coisa que ela é definida como operação binária nos naturais. E eu vou querer poder aplicar ela, escrever isso. A length multiplicada com square. Que se eu não definir isso, teria um type error aqui. Mas eu entendo que essa coisa vai de onde para onde. Desculpa, aqui não tenho mesmo não, desculpa, aqui não seria lista. Alguém me dá um outro exemplo? Que vai... Não, porque eu preciso do mesmo domínio aqui para essa coisa funcionar. Me ajudem.
Não vai ser a length, então, vai ser a square e a double. Ok. Mas o que é importante aqui é que elas entram nos naturais, não que saem dos naturais. Poderia ser outros. Tem gente querendo entrar, vou chutar que tem prova aqui. E eu vou dar uma desculpa para eles reclamar porque não deu certo a prova. Então vamos lá. Vai ser de person. É de person. E não vai ser square, obviamente. Não vamos dobrar pessoas ou quadrar. Vai ser, sei lá, a idade. E quantidade de filhos. Pronto. E agora posso pegar. Muito ruim. Children. Então, opa. E agora posso fazer finalmente o age vezes children. E ela vai de onde para onde? De person para naturais. Ok. Pergunta óbvia é se eu poderia arrumar, definir de uma outra maneira, me permitindo aqui ter um D e um D'. Então essas coisas seriam uma de D para A e outra de D' para A. Paramos aqui a aula porque é a primeira vez que tem tanta gente querendo entrar e até segunda-feira.